vivemos em uma sociedade em que a ciência está cada vez mais desacreditada. E por que disso? Né? Eu trago aqui algumas reflexões e também alguns questionamentos que fazem a gente entender um pouco melhor essa situação. Bem, primeiro, a ciência ela é desacreditada porque ela tem uma linguagem inacessível, tá? A linguagem científica ela é altamente academicista. Então, o cidadão comum, né, ele automaticamente fica distante, tá? Por mais que se apresente visualmente na frente dele, ele não vai ter interesse, ele vai achar coisa de grego. Por quê? Porque a linguagem científica ela tem esse preciosismo com as palavras, certo? Então já vi muita situação assim de exposição de banner, onde vai ter uma mostra científica e aí a pessoa leiga vem, chega e lê e tipo assim, entra sem saber nada e sai sabendo menos ainda do que quando entrou. Por quê? Porque quando você é cientista, você começa a utilizar, né, daquela linguagem para com os seus pares, né, quando você vai fazer artigo, né, esse tipo de coisa. Quando você vai ler um livro. Só que quando você vai fazer uma amostra científica, por exemplo, você tem que tornar aquela linguagem o mais acessível possível, o menos técnica possível. Certo? Você tem que partir do pressuposto de que quem tem contato com aquela informação é qualquer pessoa que saiba ler, não somente pessoas da área. Bem, próximo aspecto, né, que eu acredito do porquê que a ciência anda desacreditada nos dias de hoje. Porque existe pouca preocupação em divulgar, existe uma preocupação maior, né, uma vontade maior em publicar, né, maior em publicar e menor em divulgar. Né? Os cientistas eles têm essa ânsia de estar publicando, né, mais e mais artigos um após o outro e a divulgação, né, que é bom, nada. Então, qual o impacto disso? Né? Às vezes, já conheci colegas que fazem pesquisas e as pessoas próximas, assim, os familiares sequer sabem do que se trata, né? Então, hoje, principalmente aí com a internet, né, com as redes sociais, o alcance das redes sociais que é tremendo, né? Então, urge, né, essa necessidade de divulgar os feitos, né, na ciência, até mesmo para prestar contas com a sociedade. Isso seria algo que talvez mudasse, né? A gente já vê isso, né? Mas as pessoas que fazem isso na internet são pessoas que fazem isso por iniciativa própria, sabe? O que eu quero dizer é que deveria ter uma estrutura, né, que coordenasse isso ou que se empenhasse em tornar a ciência cada vez mais popular. Outro aspecto que eu listei aqui: distanciamento social e mito do sabe-tudo. Bem, quando a gente ouve falar em cientista, a gente cria uma imagem automaticamente na nossa cabeça, né? Então, o cientista é aquela pessoa que está com jaleco e está com os vidros de química e com o cabelo todo arreganhado, né? E que é muitas vezes considerado um gênio ou um louco. Né? Então, a ciência ela está muito nesse lugar de que, tipo assim, para você gostar de ciência, para você entender ciência, você tem que ser meio lelé das ideias, né? E não é nada disso. Assim como também tem o mito do sabe tudo, de que tipo assim, o fulano é cientista, então nossa, ele sabe demais, nossa, tudo que ele falar é verdade, a gente tem que acreditar, e não é bem assim, tá? Não é nem um pouco assim. A pessoa ela pode ser, sei lá, doutora em botânica e não saber nada de zoologia. A vida é isso, entendeu? Quanto mais você se especializa em algo, né, você acaba esquecendo de outras coisas, porque sua atenção fica muito voltada em um recorte, uma área ou uma sub-área muito específica de conhecimento. Beleza? O outro aspecto que eu listei aqui é que não é uma profissão regulamentada.
tá? Ser cientista no Brasil nos dias de hoje não é uma profissão regulamentada, tá? Então não é seletista, não tem direito a 13º, a férias, a 13º, a férias, a licença maternidade ou paternidade que seja, entendeu? Por quê? Porque quem faz ciência no Brasil, né, são acadêmicos, certo? São estudantes de graduação, são pessoas que fazem mestrado ou doutorado, né? São pessoas que estão já na academia. E aí elas recebem um incentivo, uma bolsa, né? E aí recebem um valor, né? Porém, aquilo ali não fica na sua carteira de trabalho, aquilo ali não contribui para o seu pro seu INSS, para sua aposentadoria. Então, recebe essa bolsa, é uma bolsa ali que é muito baixa e também tem uma exclusividade. Então, quando você começa a fazer pesquisa, você não pode conciliar isso muitas vezes com um outro trabalho, certo? E a minha luz apagou aqui, não sei porquê. Então, por não ser uma profissão regulamentada, né, então você já vai trabalhar muito, porque as cobranças você tem, tá? Não é porque é uma bolsa que o cientista vai receber, vai comer aquele dinheiro e vai se escafeder. Não, você tem que assinar um termo com responsabilidade, você tem que entregar as coisas dentro de um prazo, então você tem muita cobrança e você tem pouco retorno. Então isso acaba que não é muito estimulante, né? Então, às vezes até surge aí uma tentativa de aumentar o valor da bolsa, né? Coisa que aconteceu no governo atual, porque ela estava estagnada por muitos anos, mas perceba que isso não é o suficiente, né? Para mim isso não é o suficiente porque ainda é uma bolsa, tá? Não é um vínculo empregatício, tá? Por mais que seja um trabalho. E por último, eu coloquei aqui desleixo com a própria aparência. Bem, o que é mais fácil você se afeiçoar, você prestar atenção numa pessoa que está bem vestida ou mal vestida? Uma pessoa que cuida da própria aparência ou uma pessoa que não cuida da própria aparência? Bem, a gente, né, tem que entender que se você vai para a internet, se você vai falar com pessoas, buscar alcançar pessoas, você tem que procurar manter uma linguagem e também uma aparência, né, que seja atraente. Atraente no que eu digo aqui, não é você querer seduzir pessoas, não. É você fazer com que pessoas retenham a atenção naquilo que você está apresentando, certo? Então, com base nisso, aqui, né, eu tentei discutir, né, ou melhor, refletir, né, alguns motivos, né, que façam a gente compreender um pouco melhor, né, do porquê que a ciência anda desacreditada nos dias de hoje.